Oi, gente. Vamos falar um pouquinho sobre sentimentos? Muitas vezes nós focamos nos sentimentos achando que o problema são os sentimentos. Muitas vezes uma pessoa te procura, fala sobre a sua tristeza, a sua ansiedade, o seu medo, ou você mesmo tá ansioso, tá preocupado, tá triste, tá irritado, tá chateado. E a gente tenta procurar uma saída para resolver a questão dos nossos sentimentos, tratar os nossos sentimentos. Aí a gente vai às vezes no psiquiatra para poder tomar um ansiolítico para ficar menos ansioso, ou tomar um remédio para a gente ficar menos triste, ou fazer coisas para mudar os nossos sentimentos, né? Viajar, fazer alguma coisa pra gente ver se a gente abafa aquele sentimento ruim e começa a sentir coisas positivas, né? Então, esse é o nosso erro, isso é um erro grave, porque os nossos sentimentos, por si só, eles não são nada, eles só são uma reação a algo que está vindo de fora. Então, o seu sentimento, o meu sentimento, eles são sintomas de um problema. Eles não são o problema, eles não são a causa. E muitas vezes a gente foca no sintoma ao invés de focar na causa. Então, se está existindo uma frequência maior de sentimentos como tristeza, ao invés de você focar na tristeza e procurar tomar um remédio para ficar menos triste ou fazer coisas que te deixam alegres, você tem que procurar entender qual é a causa da tristeza. Normalmente, a causa é algo externo. São coisas externas que estão ativando esses sentimentos em você. A ansiedade, a mesma coisa. Lógico que existe uma doença chamada ansiedade que pode ter uma causa orgânica. A depressão também pode ter uma causa orgânica, né? Algum distúrbio de algum hormônio, ou uma falta de alguma vitamina. A pessoa tem que ir ao médico realmente para avaliar qual que é a causa desses sintomas. Mas muitas vezes os sintomas, os sentimentos, são sintomas de algo que você está vivendo, de algo externo, de algo que está ativando isso em você. Então, você tem que procurar entender e olhar na sua vida o que está provocando em você esse sentimento. A ansiedade, por exemplo. A ansiedade, o que está provocando essa ansiedade? Ah, eu sou muito ansiosa. Não. É porque tem algo na sua vida que está pressionando você e fazendo com que essa ansiedade apareça. A ansiedade sozinha, por si só, ela não vai surgir. Ela tem uma causa. E a causa normalmente é algo externo. É algo que está te pressionando, você está se sentindo pressionado, você está sentindo medo do futuro por algum motivo. Então você está com uma sensação de urgência de resolver alguma coisa. Ou você está vivendo num ambiente tóxico com pessoas que estão te maltratando, um colega de trabalho, alguém que está pressionando você e esse sentimento de ansiedade é um sintoma de algo ruim. Então a tristeza, muitas vezes também, ela é um sintoma de algo que está acontecendo externamente. Então, ao invés da gente se preocupar com o sentimento em si, entenda o sentimento como um alerta de que algo está errado na sua vida. Um alerta de que você precisa tratar daquele problema, que você precisa resolver aquele problema. E não somente tomar remédios ou somente fazer terapia para cuidar dos sentimentos, mas sim para você entender os sentimentos, de onde eles estão vindo, por que eles estão aparecendo. Existe uma causa. Talvez essa causa seja realmente o convívio com pessoas que estão te fazendo mal. Então, o que você tem que fazer? Só ficar tomando remédios ansiolíticos, fazendo terapia? Não. Você precisa resolver esse problema. Muitas vezes você vai ter que se afastar de pessoas que estão fazendo mal para você. Você vai ter muitas vezes que mudar de emprego. Muitas vezes você vai ter que mudar rotinas na sua vida. Afastar-se de pessoas e situações que provocam em você esses sentimentos. Gente, os sentimentos, eles são
simplesmente respostas a estímulos externos. Então, muitas vezes, por exemplo, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa mansa, você é uma pessoa calma, só que você convive com pessoas que conseguem te extrair de você os piores sentimentos. Aí você começa a achar que você é o problema, que você é doida, que você é nervosa, que você é maluca. Não. É porque às vezes você está convivendo com pessoas que estão te adoecendo. Então, enquanto você não resolver esse problema, se afastar dessa pessoa, pagar aquela dívida, resolver aquele problema que está te angustiando, os sentimentos, eles não são um problema, eles são sintomas de um problema. Então, resolva a causa do sentimento. Se você ficar preocupado só com a tristeza, com a raiva, com a melancolia, com a ansiedade, ao invés de você concentrar-se em procurar descobrir a origem desse sentimento, por isso a necessidade muitas vezes de você fazer terapia. Porque na terapia você vai contar a sua vida e o profissional, ele vai conseguir perceber a origem desse mal. O que está provocando em você essa ansiedade, essa tristeza, esse nervosismo, que você mesmo, talvez, você coloque desculpas, os mecanismos de defesa, você tenta falar, não, essa não é ele que está me estressando, não é ele que me maltrata, não é o meu patrão, não, o problema sou eu mesma, eu que sou muito nervosa, eu que sou muito ansiosa. Esses mecanismos de defesa na nossa psique, elas não querem encarar muitas vezes a realidade e a gente fica colocando desculpas. Ah, não, ele é assim mesmo, mas o problema sou eu que sou muito nervosa, eu que sou muito ansiosa, eu que sou muito medrosa. Mas esses medos, esses sentimentos, eles são reações, eles são respostas de algo externo, de algo que está provocando isso em você. Então, a necessidade de você parar e começar a observar quando que você fica nervosa. Por que você fica nervosa? Eu normalmente fico nervosa quando eu chego em casa e o meu marido faz isso comigo, faz isso e fala isso e isso comigo. Eu fico nervosa quando o meu patrão me maltrata na frente das pessoas. Eu fico chateada quando eu faço isso e a pessoa me faz isso. Então, ou seja, existe uma causa. Existe uma causa do sentimento. Você não tem que tratar só o sentimento. Você tem que tratar a causa. Ir lá e resolver o problema. Então, você vai ter que resolver o problema com seu marido, né? Se ele está te provocando maus sentimentos, você precisa resolver o problema com ele e não simplesmente ficar se enchendo de remédios. Você tem que resolver o problema com o seu chefe e não ficar simplesmente tratando dos seus sentimentos. É a mesma coisa, você foi machucada. Se você tem uma coisa que está te machucando sempre e você só fica ali cuidando só da ferida, você tem que cuidar da causa da ferida primeiro, porque senão, o que adianta você tratar da ferida e daqui a pouco se ferir de novo? Então, o mais importante que a gente tem que fazer não é se preocupar primeiro com o sentimento. O sentimento é nada. A gente tem que se preocupar primeiro é com a causa do sentimento, aquilo que está provocando em nós esses sentimentos e resolver o problema. Então, nós estamos numa cultura de sentimentos. As pessoas se preocupam muito com sentimentos. Elas preocupam muito com... você não pode ficar ansiosa, você não pode ficar triste, você tem que ficar sempre feliz, agradeça por tudo, não reclame de nada. E nós temos uma cultura que detesta reclamações, detesta que você não esteja satisfeita. A gente tem uma cultura, principalmente evangélica, de aceitação de tudo, de que você deve dar graças por tudo. Não, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós temos que reconhecer as coisas boas que Deus faz e dar graças. Mas aquelas coisas ruins que estão na nossa vida, não é pra gente ficar dando graças, é pra gente resolver os nossos problemas. E não criar essa sensação de aceitação de tudo. Tem coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir resolver, que nós vamos ter que aceitar. Mas muitos dos nossos sofrimentos somos nós que temos que resolver. Não é simplesmente ficar jogando para Deus a responsabilidade. Se Deus quiser, Ele faz, um dia Ele vai resolver. Então, essa ideia de não reclamar, isso está errado.
A murmuração e a reclamação são duas coisas diferentes. Reclamar é buscar os seus direitos, aquilo que você tem que receber. Murmurar é você reclamar de Deus, das coisas que Deus te deu, que você não reconhece as coisas boas que Ele fez. Agora, quando você reclama algo de errado que as pessoas estão fazendo com você, quando você percebe que a sua vida precisa mudar, que você precisa melhorar, então essa indignação com as coisas ruins, isso é totalmente saudável e necessário. É necessário você diagnosticar na sua vida onde estão as fontes, as origens dos seus sofrimentos e você tentar resolvê-los. E não só ficar, glória a Deus, graças a Deus. Você vive doente, está dando graças a Deus. Você vive triste, está dando graças a Deus. Você vive na miséria, está dando graças a Deus. Não. Você precisa descobrir a origem do seu sofrimento e trabalhar naquilo, para mudar aquilo. E não ficar aceitando somente, graças a Deus, graças a Deus. Não, graças a Deus não. Nós temos que ir atrás da solução dos nossos problemas, de tentar resolver. Não estou dizendo que você nunca mais vai ter problemas. Nós vamos ter problemas todos os dias da nossa vida. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós não temos que andar ansiosos por coisa alguma, mas nós temos que apresentar diante de Deus as nossas queixas. Nós temos que sim apresentar a Deus as nossas queixas, as nossas dores, e não só apresentar a Deus, mas o que nós podemos fazer para mudar a nossa situação. Então não é só ficar agradecendo por tudo, claro, agradeça, mas também não aceite o sofrimento, não aceite coisas na sua vida que estão fazendo você sofrer e que você simplesmente está aceitando como se fosse a vontade de Deus. Você se preocupa mais com o sentimento do que com o problema que causa o sentimento. E você muitas vezes está lá com uma caixinha de remédio, tomando ansiolítico, tomando antidepressivo, tomando um monte de remédio para dormir. Porque, na verdade, você se recusa a tratar a causa. Não estou falando todos os casos. Tem casos que são necessários tomar remédios. Mas hoje as pessoas, ao invés de elas tentarem resolver o problema, elas preferem mudar o sentimento delas, porque elas acham que o problema está no sentimento. Eu estou vivendo um relacionamento horrível, mas o problema não é o meu relacionamento, o problema é o meu sentimento em relação ao relacionamento. Eu estou, por exemplo, dando um exemplo, você é casado com uma pessoa que te agride, que te maltrata, que te trai, que te faz mal para você, aí o mundo começa a dizer para você que você tem que ser grato por tudo, que o problema seu é a sua falta de gratidão, é a sua falta de aceitação, que você não é grata, que você é ingrata, que você não pode ficar triste, que você não pode ficar ansiosa. E você começa a achar que o problema não é o casamento, não é o relacionamento, é você que está sendo ingrata, injusta com Deus, porque você está achando ruim essa situação, sofrendo com essa situação. Então o nosso sofrimento não é o nosso sentimento. O sentimento é só um alerta de que existe algo errado. Então você não tem que se preocupar com o seu sentimento, você tem que preocupar com o alerta, o sinal que ele está dando para mostrar que existe algo na sua vida que precisa ser trabalhado e mudado. Então hoje nós muitas vezes fazemos cura da alma, cura disso, cura daquilo, com o intuito de mudar simplesmente a sua visão e o seu sentimento. Quando na verdade o seu sentimento é simplesmente um sintoma de uma coisa. Então a cura real está aí na raiz do problema. O que te deixa ansiosa? Você tem que investigar. Se você não consegue enxergar isso sozinha, você precisa de uma ajuda de um profissional para enxergar o que está provocando essa ansiedade. Se você está nervosa demais, você tem que procurar uma ajuda ou então procurar um médico, procurar alguém para verificar qual a origem desse nervosismo. O problema não é o nervosismo, o problema é o que está provocando o nervosismo. Então, a nossa sociedade hoje, ela está preparada simplesmente para lidar com sentimentos. Vamos curar os seus sentimentos, vamos mudar os pensamentos, vamos pensar positivo, vamos tomar um remedinho, um calmante, um chazinho de erva cidreira. Não! O sentimento é um sintoma. Você não tem que preocupar só com o sentimento, você tem que preocupar com a causa do sentimento.
O que está provocando em você esse medo? O que está provocando em você essa tristeza? A gente quer fugir da solução, da resolução de um problema difícil, às vezes se escondendo atrás de um remédio, de um chazinho, de uma bebida. A gente tem que resolver os nossos problemas. Então, o que está te adoecendo? Vai lá e resolve. Resolve esse problema. Que aí o sentimento vai mudar. Não é somente mudar o pensamento, pense positivo, seja mais grato. Não, é você resolver os seus problemas. O que está provocando esses sentimentos em você? Não trate só o sentimento, trate a causa do sentimento. Se você vive triste, angustiada, existe uma causa ou várias causas. E são essas coisas que você tem que trabalhar para resolver. E não simplesmente procurar um médico para tomar um calmante ou um remédio, um ansiolítico para mudar o sentimento, para fazer você aceitar aquela situação. Você tem que procurar resolver o problema. O remédio ele é útil quando você realmente tem um problema interno, quando não é externo, quando é algo do seu corpo mesmo que está provocando esses sentimentos negativos. Mas se a causa é externa, você precisa resolver os seus problemas e não se afugentar num remédio, num ansiolítico, num antidepressivo e tentar resolver a causa do problema. Então, a partir de hoje, não fique endeusando os seus sentimentos, porque eles são só sinais, respostas a estímulos externos, aquilo que alguma coisa está provocando. E o que está provocando isso em você? É isso que você precisa se preocupar mais do que os seus próprios sentimentos, tá bom? O seu sentimento não é o seu problema, é o que está provocando esse sentimento, é que é o problema que você e eu precisamos resolver, tá bom? Que a partir de hoje você mude a sua forma de enxergar, que o sentimento não é um problema. O sentimento é só uma resposta, é só um sintoma de algo maior que está acontecendo na sua vida, que está fazendo esse sentimento aparecer. Que Deus abençoe vocês. Me segue, se inscreve no meu canal, curte, compartilha se você quiser. Aperta o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Que Deus abençoe a sua vida. Beijo, amo vocês. Até o próximo vídeo.